aí, cubistas, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui pro canal, que vai ser um vídeo falando sobre a matemática por trás do cubo mágico. Eu vou te explicar o porquê que o cubo mágico tem mais de 43 quintilhões de combinações possíveis. Geralmente, quando alguém começa a treinar cubo, começa a aprender a montar, se interessa pelo assunto, começa a pesquisar sobre, ela descobre que o cubo mágico tem mais de 43 quintilhões de combinações possíveis. Ou seja, mais de 43 quintilhões de fórmulas que você consegue embaralhar as peças do cubo mágico 3x3. É muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, se uma pessoa quisesse resolver todas elas e conseguisse de uma forma mágica assim, resolver uma combinação por segundo, sem considerar o tempo de embaralhar, essa pessoa levaria mais de 1.400 trilhões de anos. É muito tempo, ninguém consegue fazer isso ao longo da vida e é impossível uma pessoa conseguir resolver todas as combinações do cubo mágico. Mas então fica a pergunta, por que é esse número e não algum outro? Qual que é a fórmula matemática que chega nesse cálculo? Por que você embaralhando os cubos, como que você faz para descobrir e provar matematicamente que 43 quintilhões é de fato o número de combinações que tem no cubo mágico? E é exatamente isso que eu vou tratar no vídeo de hoje. Então, se você se interessou hoje, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando lançar um vídeo novo por aqui e bora começar com o vídeo. Então, para desvendar os mistérios dessa equação, a gente vai utilizar algo em matemática chamado de análise combinatória, que é basicamente uma forma de você calcular as combinações de alguma coisa específica. E para o cubo mágico é exatamente isso que a gente utiliza. Eu vou primeiramente então mostrar a fórmula para vocês e vou explicar cada uma das coisas separadamente. A fórmula é 12 fatorial vezes 8 fatorial vezes 3 elevado a 7 vezes 12 elevado a 11, tudo isso dividido por 2. Ok? Bastante coisa aqui, então bora explicar cada coisa separadamente. Então, quando a gente fala de combinações no cubo, a gente precisa deixar algumas coisas claras aqui então. Primeiramente, esses centros aqui, eles não vão mudar de posição, então a gente não precisa se preocupar com eles, porque os centros do cubo eles são fixos. Então, por mais que você embaralhe ele bastante, sempre vai ter o mesmo padrão de cores aqui. O amarelo vai ficar em cima, o vermelho aqui na frente, o verde na direita, azul na esquerda, laranja atrás e o branco embaixo. Então, mesmo que embaralhe isso e você colocar nessa posição, sempre vai ter o mesmo padrão de cores. Então, as peças que de fato vão mudar de posição e a gente precisa trabalhar são os meios, que são essas peças aqui de 2 cores, e os cantos, que são essas peças aqui de 3 cores. Então, como eu disse, a gente tem 2 tipos de peça. A primeira delas é o canto, que possui 3 cores em cada uma das peças. Então, ela é encaixada entre 3 centros. Então, nesse caso aqui, a peça está entre esses 3 centros. E o meio, ele é uma peça que tem 2 cores e ele é encaixado entre 2 centros. Então, cada meio fica entre 2 centros e cada canto fica entre 3 centros. No cubo inteiro, nós temos 12 peças de meio e 8 peças de canto. Então vamos primeiramente falar sobre esse 12 fatorial, que é o primeiro elemento da equação. Se você estar mais atento, você vai perceber que 12 é exatamente o número de meios que temos no cubo e é exatamente isso que vamos falar agora. O número de posições em que cada meio pode estar. Quando você tem aqui um cubo e você pega um meio individualmente, você consegue colocar ele em 12 posições diferentes. Então, por exemplo, esse meio amarelo e vermelho, ele pode estar em 12 posições diferentes. Você também pode inverter ele em cada uma dessas posições, mas ele pode estar em qualquer uma dessas 12 posições onde você tem um meio, certo? Até aqui, tranquilo. Depois que você já coloca esse meio em alguma posição, vamos colocar ele aqui, por exemplo, esse segundo meio, ele pode estar em 11 lugares diferentes, porque ele não pode ocupar o mesmo lugar que esse outro meio que você já tem uma posição. Então, você tem 12 posições para o primeiro e 11 posições possíveis para o segundo. Então, lembrando, aqui a gente ainda não está considerando se esse meio está invertido ou não. O terceiro meio, ele tem agora 10 posições restantes, porque ele não pode ocupar nenhum dos lugares que já estão meios, então são 10 posições restantes. Então, percebe que a gente tem um padrão aqui. Então, no primeiro meio você tem 12 posições, depois você tem 11 posições, depois você tem 10 posições que você pode colocar o outro meio, depois você tem 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, até chegar no 1, que é o último meio, em que você não tem mais escolha, você tem que colocar ele na posição que está faltando. Então é basicamente isso, e esse fatorial representa exatamente isso. Em análise combinatória, o fatorial significa uma multiplicação do primeiro número que está aparecendo lá, então no caso o 12, com todos os números que antecedem ele. Então essa primeira parte significaria 12, que é a primeira parte aqui, né? Cada meio pode entrar em 12 posições diferentes no começo, multiplicado por 11, que é as posições que o segundo meio pode estar, multiplicado por 10, que são a do terceiro meio,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e ele vai multiplicando e dá um número bem grande logo no início. Depois temos o 8 fatorial, e 8 é exatamente o número de posições de canto que a gente tem no cubo. A gente tem 8 cantos ao redor do cubo, como eu tinha explicado, e é exatamente isso que ele faz referência agora, o número de posições onde você pode colocar os cantos de um cubo. Então, bem parecido com os meios, você tem que colocar cada um desses cantos aqui em alguma posição específica na hora de embaralhar. E se você pegar o primeiro canto, ele pode estar em 8 posições diferentes, porque você tem 8 cantos ao redor do cubo, então cada peça de canto pode estar em 8 lugares diferentes no primeiro momento. A segunda peça, como já tem uma que está ocupada, ela só pode ficar em 7 posições diferentes. E assim por diante. A terceira peça só pode ficar em 6, porque já tem 2 ocupadas. A quarta peça pode ficar em 5, porque já tem 3 posições ocupadas. E assim por diante. E lembrando que a gente não está falando de orientação ainda, nem no 12 fatorial e nem no 8 fatorial, porque cada peça ela pode estar invertida no lugar dela ou não, mas isso é a próxima parte da equação. Então até agora a gente tem o 12 fatorial, que é o 12 multiplicado por todos os números que vêm antes dele, multiplicado por 8 fatorial, que é a posição dos cantos no cubo, que seria o 8 multiplicado por todos os números que vêm antes dele. Então só até aqui a gente já tem um número bem grande, que seria 1,93 vezes 10 elevado a 13. Então isso é só o número de posições que cada peça pode estar, juntando todas, é claro, todas as combinações de posição que as peças podem estar, isso até agora desconsiderando a orientação delas. Então é bastante coisa já, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a orientação de cada peça, que é como a peça muda no próprio local dela. Então essa peça ela pode ficar dessa forma aqui, dessa forma aqui ou dessa forma aqui, certo? Então a peça ela tem 3 formas, no caso do canto, em que você pode colocar ela e mudar de posição no próprio lugar. Isso acontece para todos os 8 cantos que tem ao redor do cubo. Então esse canto tem 3 formas, esse canto tem 3 formas, esse tem 3 formas, esse também tem 3 formas, e os 4 cantos de baixo também tem 3 formas. Então você tem 3 vezes 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 3. Então, quando você tem uma multiplicação de vários números iguais, você gera isso um expoente, né? Então você vai ter 3 elevado a 8. Se você for reparar, na equação está 3 elevado a 7, mas daqui a pouquinho eu falo sobre o porquê que esse 8 vira um 7. E assim como nos cantos, os meios também podem mudar de forma dentro da própria peça. Então, como ele tem 2 adesivos, você consegue colocar ele de 2 formas diferentes. Então, aqui ele pode estar tanto assim, como invertido assim. Então a gente sabe que cada meio no cubo a gente tem 2 formas diferentes que a gente consegue colocar ele falando de orientação. Então a gente tem 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 para todos os outros meios do cubo. A gente sabe que a gente tem 12 meios, então isso é 2 multiplicado por 2 12 vezes, que a gente pode simplificar e colocar como 2 elevado a 12. Então até agora vamos mostrar o que a gente tem. A gente tem 12 fatorial vezes 8 fatorial vezes 3 elevado a 8 vezes 2 elevado a 12. Se a gente for multiplicar tudo isso, ele vai dar aproximadamente 500 quintilhões de combinações possíveis. Mas como a gente sabe, esse número é um pouco menor, que é 43 quintilhões. Por que passou tanto? Porque agora a gente tem que falar sobre algo que são os casos impossíveis no cubo. Então beleza, temos esse embaralhamento aqui, vamos fazer uma solve nele para ver o que acontece. Então cruz, primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par, e opa, temos uma OLL que não é possível. Se for reparar que você tem 3 cantos invertidos e a gente não tem como resolver isso. Então vamos inverter aqui um canto, né, que a gente sabe que não é possível. E agora ainda não dá porque tem 3 meios invertidos, tem só um meio orientado aqui, a gente sabe que isso não é possível. Então vamos inverter aqui esse meio, fazer o LL aqui, agora temos uma LL possível. Só que aqui chegou numa PLL que a gente não dá para resolver também. Então, só para mostrar o que eu falo aqui, a gente tem 2 meios que estão trocados aqui de posição. A gente não tem um algoritmo que troque apenas 2 meios de posição, assim como a gente também não tem um algoritmo que troque apenas a orientação de um canto e nem a permutação de um único meio. Então a gente tem que desconsiderar esses casos impossíveis, porque não são combinações que a gente de fato consegue embaralhar naturalmente no cubo, sem ter que mexer de fato nas peças manualmente. Então, primeiramente falando sobre a orientação dos cantos. Para facilitar essa conta, eu vou demonstrar aqui com um exemplo bem simples. Então, a orientação das peças, a gente colocou todas aqui com a cor branca ou amarela orientado para facilitar na visualização.
Então, essa primeira peça tem 3 posições que você pode colocar, e a gente colocou com essa aqui com branco na frente. Mesma coisa aqui, branco em cima, amarelo em cima, amarelo em cima, branco em cima, amarelo em cima, até chegar na última. Até a 7ª peça, a gente tinha 3 combinações possíveis que a gente conseguia colocar para cada um dos cantos no quesito orientação. Mas na última, ela tem uma posição apenas que é possível, que se você resolver o cubo vai dar certo. Porque qualquer uma das outras duas que você deixar, o cubo não vai ser possível de resolver. Então a gente pode dizer que tem essa última peça aqui, né? Se você já fez a orientação das outras sets, nessa última aqui você tem apenas uma, que é a única forma que de fato é possível de resolver a orientação dos cantos, porque sem alterar e ter que mexer manualmente no hardware do cubo. Então a gente, na verdade, não tem 3 vezes 8 peças, a gente tem 3 vezes 7 peças. Então é 3 elevado a 7 ao invés de 3 elevado a 8, porque essa última peça aqui a gente não pode mexer nela, porque senão vai mexer na orientação do cubo e a gente não consegue arrumar manualmente. E a mesma coisa acontece com a orientação dos meios. Você pode orientar esses 11 primeiros meios da forma que você quiser nessas duas que são possíveis. Né? Você pode deixar ele certo ou invertido, certo ou invertido, certo ou invertido, para os 11 primeiros. Só que se o último não seguir o padrão dos outros, você deixar ele invertido ou da forma certa, né, baseado no contexto do cubo, ele não vai ser possível de resolver. Então você tem 11 combinações possíveis, né? Você tem 2 combinações possíveis para os 11 primeiros meios, só que o último você tem que deixar ele do jeito certo e seja possível de resolver depois. Então, na verdade, ao invés de 2 elevado a 12, você vai ter 2 elevado a 11 para poder seguir o padrão e resolver o cubo. E depois tem também o problema da permutação das peças. Você não consegue trocar apenas 2 peças manualmente, assim, com algoritmos dentro do próprio cubo. Então, isso aqui é um caso impossível. E é um pouco difícil de explicar o porquê, mas metade dos embaralhamentos não são possíveis de resolver por questão da combinação de permutação dela. Porque a cada 2 embaralhamentos, na verdade, um deles não vai ser possível, porque 2 peças que você não consegue trocar, vamos falar dos cantos aqui para ser mais simples, vão ser impossíveis de resolver. Então, por isso a gente coloca dividido por 2 no final, daí a gente vai pegar a metade dos embaralhamentos, que são as metades deles que são possíveis. Então, com isso, chegamos ao final da dedução da fórmula que calcula o número de possibilidades de se embaralhar um cubo mágico 3×3. Então, recapitulando brevemente a fórmula, 12 fatorial, o número de posições de meios, vezes 8 fatorial, que é o número de posições de cantos, multiplicado por 3 elevado a 7, que é o número de orientação dos cantos, multiplicado por 2 elevado a 11, que é o número de orientação dos meios, tudo isso dividido por 2, porque metade dos embaralhamentos não são possíveis devido à paridade, então a gente tem que dividir por 2 para pegar apenas os possíveis. E com isso, chegamos ao número final de 43 quintilhões, 252 quadrilhões, 3 trilhões, 284 bilhões, 489 milhões e 860 mil combinações possíveis. Então, para o vídeo de hoje é isso. Me conta nos comentários se você já conhecia essa conta, se você já sabia como funcionava, ou então se você aprendeu nesse vídeo, se você não conhecia ainda, se achou algo legal. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.